Boa tarde! O tema do nosso trabalho é viscoelasticidade em fluidos. O nosso grupo é composto por mim, Ana Júlia, Glenda e Lucas. Os assuntos que a gente vai abordar ao longo do vídeo é sobre fluidos não newtonianos e viscoelasticidade em fluidos, efeito Kaye, efeito Barrows e efeito Heisenberg. Ok, mas antes da gente falar sobre viscoelasticidade, precisamos saber o que é um fluido não newtoniano. Bom, ele possui duas grandes características. Ele não atende ao padrão exposto por Newton e tem comportamentos distintos. A lei de Newton da viscosidade, ela prevê que a variação de tensão de um fluido é linear à sua deformação. Isso para fluidos newtonianos. Os não newtonianos, eles não seguem esse padrão. Ela não é constante a sua deformação. E outra característica é o comportamento distinto. Os fluidos não newtonianos, eles podem ter comportamentos bem distintos, dependendo da força que aplica a ele. Agora eu vou mostrar um vídeo que mostra exatamente isso. Ele é colocado em repouso, ele se inicia como uma bolinha e vai desmanchando para tentar manter a forma do recipiente. No caso, ele está em uma mesa plana, então ele vai tentar se tornar plano. Porém, quando uma força é aplicada a ele, uma força brusca, que vocês vão ver que é uma colher que vai tentar raspar ele sofre uma espécie de corte. E para regenerar, ele demora um tempo. Ele tem uma regeneração retardada. Segue o vídeo agora. Bom, agora que vimos sobre os fluidos não newtonianos, podemos entrar nos fluidos viscoelásticos, que faz parte da categoria que vimos anteriormente. Tá, mas o que é um fluido viscoelástico? Ele é um material que combina características de viscosidade e elasticidade, ou seja, ele pode se comportar tanto como um sólido elástico quanto como um líquido viscoso. Depende das condições ao qual ele é submetido. Mas por quê? De onde vem esse resultado? Esse resultado vem da estrutura molecular do material, que consiste em cadeias poliméricas entrelaçadas. Bom, agora passando para as características desse fluido, temos a principal, que é: ele não tem uma forma geométrica definida. Ele se adapta a qualquer recipiente que ele estiver. Igual no vídeo anterior, ele se adaptou ao plano. E ele ficou plano por conta que estava em cima de uma mesa plana. Outra característica é que os fluidos viscoelásticos, ele tem a capacidade de dissipar energia. Ou seja, quando uma força é aplicada ao material, ele se deforma e absorve energia, evitando assim a transferência de força para outras partes do sistema. Porém, além disso, o viscoelástico ele também possui uma resposta retardada, igual a gente viu no vídeo anterior. Ele retorna lentamente à sua forma original após a remoção da força aplicada. Outra propriedade interessante do viscoelástico é a sua sensibilidade à temperatura. Ele se torna mais macio e maleável em temperaturas mais altas e mais rígido em temperaturas mais baixas. Agora, vamos falar sobre o efeito Kaye. Ele foi descrito por um engenheiro britânico chamado Kaye em 1963. Mas antes da gente mostrar esse efeito, devemos relembrar um pouco sobre viscosidade, que é basicamente o atrito de um fluido em relação a ele mesmo. Ou seja, é como uma camada se desloca em relação à outra. Bom, um exemplo legal disso é a água e o mel. Como a viscosidade da água é menor que a viscosidade do mel, quando ligamos a torneira, a água ela sai em filete e se torna gotículas de água, diferente do mel que continua em filete, porque a força de interação entre as moléculas do mel é maior que as moléculas da água, fazendo com que seja mais difícil se desprender. Bom, o efeito Kaye ele acontece em líquidos tixotrópicos, que são aqueles líquidos que apresentam diminuição gradual de viscosidade quando expostos a uma força.
Ou seja, quando o shampoo ele desce em filete e cai sobre uma superfície, podendo ser também um shampoo que esteja já na superfície e gere uma força externa nessa superfície, ocorre uma camada bem fininha de shampoo com viscosidade mais baixa do que ela tinha antes, fazendo com que aconteça a derrapagem. É bem parecido com a ecoplanagem dos carros, quando eles passam por uma poça de água e gera aquele filete de água. Só que esse efeito acontece muito rápido. Ele acontece em menos de 1 segundo. É muito difícil de ser visto. Então, ele precisa ser estudado através de câmeras com alta velocidade. Agora segue um vídeo para ver. Falando agora sobre o efeito Barros, basicamente é quando o fluido se expande dentro de algum objeto, quando ele vai sair pelo buraco desse objeto, e o buraco é menor do que a expansão do fluido, ele sai com afinamento e com uma pressão maior. Esse afinamento também pode ser controlado. Um grande exemplo é a torneira, que você consegue definir qual que é o diâmetro que o fluido vai sair da vilela. Isso se dá por diversos fatores, pode ser externos, como a geometria, o comprimento da fieira, a velocidade, a temperatura e a composição do composto. O efeito Weissenberg ocorre quando você aplica uma força de cisalhamento em um fluido viscoso. Por esse fluido ser viscoso, quando a força de cisalhamento é aplicada, ele se alinha na direção da força aplicada. Mesmo depois que a força para, o fluido continua deformado na direção da força aplicada. Basicamente, o efeito Weissenberg é a capacidade do material de reter uma mudança na sua forma, mesmo quando a força para. Um exemplo disso é se você pegar um fluido viscoso, um copo, pegar, por exemplo, um canudo, colocar no copo e começar a girar ele com uma força de cisalhamento. Esse fluido, por ser muito viscoso, ele vai começar a se deformar ao redor do canudo. E mesmo depois que você parar de girar o canudo, esse fluido vai continuar deformado. Esse é um exemplo do efeito Weissenberg. Bom, chegamos ao fim do nosso trabalho e eu espero que vocês tenham entendido sobre o conceito de viscoelasticidade em fluidos. Vou deixar alguns links aqui embaixo de referência sobre o nosso trabalho. Obrigada!